Olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos nesse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é dízimo e o que é oferta. Vamos entender esses dois tributos, né? Vamos dizer assim, tributos que Deus ordenou que nós viéssemos a cumprir. Ele disse assim em Deuteronômio 23, vamos ler no 17, 18, para entendermos um pouquinho de quem é Deus. Aí depois eu vou entrar no dízimo e nas ofertas. O que ele disse aqui, em Deuteronômio 23, versículo 17 a 18. Não deve haver quem se prostitua dentre as filhas de Israel no serviço do templo, nem haja prostituto no templo dentro dos filhos de Israel. Não tragas o pagamento da prostituta, nem o aluguel do prostituto para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente detestáveis ao Senhor teu Deus. O que significa que essa prostituta ou esse prostituto? A prostituta é algo que você está ganhando, você ganhou aquele dinheiro por roubo, você roubou de alguém, você conseguiu aquele dinheiro. Você teve balança falsa, né? Se você trabalha no comércio, você pode ter roubado dos seus clientes. Então surgiu, ou você alugou uma casa, aquela casa valia menos do que você alugou com preço exorbitante e não valia aquilo. Ou você vendeu algo muito caro que não valia aquilo. Você aproveitou da bondade, da sinceridade, da honestidade da outra pessoa para se promover, para ganhar lucro em cima disso. Então isso é prostituição. Isso significa prostituição diante de Deus. E Deus abomina. É lógico, né? Como que você vai dar algo para Deus, algo que você magoou o seu irmão? Não é justo. Você está levando para a casa de Deus algo defeituoso, algo desonesto, e você ainda tem vergonha, você não tem vergonha de dar isso para Deus. Ele abomina tais práticas. Então, o que é o dízimo? O dízimo é o que você ganha, o que você já ganhou. Digamos que você é assalariado, você trabalhou o mês todo e você recebeu desse salário R$ 2.500. É o salário bruto, não é o salário líquido. É o salário bruto que você tem que dar o dízimo. Você recebe esse dinheiro e você pega e não dá o dízimo disso tudo. Você vai lá, pega lá, digamos que você ganhou 2.500, aí você pega R$200, coloca no envelope de dízimo e fala, eu vou dar 200 de dízimo e 50 de oferta. O que você está fazendo? Você está usurpando, enganando. Enganando quem? Deus? Não, você está enganando a si próprio. Porque o dízimo que você deveria dar era R$250 e não R$200. Mas você pegou 200, colocou no envelope como se fosse o dízimo. E 50 você colocou como se você guardou para dar oferta todos os dias lá que você vai na igreja. E você acha isso certo? Você acha que Deus não olha essas coisas? Por que a sua vida está derrotada? Porque você está usurpando Deus. Você está querendo aproveitar. Então não é assim.
Não é esse, não é o correto que você está fazendo. Aqui ele fala assim, ó. Se você deve alguém, você tem que pagar. Eu estou devendo, suponho que você é uma pessoa que deve as suas contas, né, em casa, seus boletos bancários. Você está devendo ali uma farmácia, você está devendo uma loja, você está devendo um irmão. Aí você fala, não sobrou dinheiro para pagar fulano de tal, mas aí você tira o dízimo, entre aspas, um percentual para levar na igreja para mostrar para o pastor que você está pagando o dízimo. Só que você deixou de pagar o irmão, você deixou de pagar a sua luz, você deixou de pagar a sua água, você deixou de pagar a venda, você deixou de pagar as pessoas. E você está levando o dízimo. Você não, se eu tirar o dízimo eu estou roubando. Mas veja o que Deus está falando. Em Deuteronômio 24, 15. Dá seu pagamento no mesmo dia, para que o sol não se ponha sobre ele, porque ele é pobre e isso sustenta a sua vida, para que não se clame contra ti ao Senhor e tenha o pecado sobre ti. Então, antes de você levar o dinheiro, o dízimo, até Deus, é lógico, que você deve separar. Se você ganha 2.500, você tem que tirar R$250 para o dízimo. Só que antes de você levar para a igreja, lá na igreja, o que você tem que fazer com esse dinheiro? Você tem que pegar e pagar todos os seus devedores. Deus não obriga você a fazer dívida, mas Ele obriga você a pagar. Você não é obrigado a fazer dívida, mas você é obrigado a pagar. Ah, mas eu tive que fazer, eu tenho que pagar a escola do meu filho, eu tenho que pagar isso. Não posso. Irmãos, eu tô fazendo esse vídeo, mas eu tô muito ruim, muito gripada. Mas vamos lá. Então, você tá devendo o mundo e o fundo, vamos dizer assim. Aí você tira o seu dinheiro do dízimo. Aí você fala assim, se eu der o dízimo, eu vou ficar devendo o irmão, o cicrano e tudo. Mas aí eu te pergunto, se você não tinha condições de fazer essa dívida toda, por que você fez? Você não tinha condições. Ah, eu pensei. Não, você não pensa. Você tem que agir. Você tem que raciocinar. Você tem que fazer o certo. Porque diante de Deus você vai ter que apresentar. E Deus, Ele é muito bom. Ele é bom para você, Ele é bom para mim, se nós andarmos justo diante dele. Muito justo. Ele é muito maravilhoso. Então, o dízimo é para levar ao sacerdote, é para levar à igreja. Ou isso se você frequenta alguma igreja e você vê naquela igreja, naquele pastor, uma sinceridade que ele está trabalhando com o dízimo da igreja. Porque tem pastor que ele não vive só do salário da igreja. Ele tem uma outra profissão. Esse pastor que tem uma outra profissão, esse pastor também está agindo mal. Ele não está sendo justo diante de Deus.
O pastor que tem outra profissão, a não ser só pastor, ele não é justo. Porque o dízimo é para pagar o salário do pastor, é para pagar as despesas do templo, né, evangélico, a luz, a água, porque já não é barato, o aluguel, que a maioria dos templos são aluguéis, são alugados, é para pagar a zeladora, é para pagar também, esse dinheiro do dízimo é para pagar também o presbítero, o diácono, todas as pessoas que colaboram naquele templo, todas as pessoas que colaboram, que está ali na frente, é do serviço do Senhor. Desde a limpadeira de chão lá, que limpa lá, ela também deve receber. E pela nossa lei brasileira, ela deve receber, no mínimo, pelo menos o salário mínimo. Esse é o ordenado de uma limpadeira de igreja. O templo evangélico, ele não paga imposto. Nenhum templo evangélico paga imposto para o governo. O governo isenta aos templos religiosos pagarem imposto. Então, presta atenção se o seu pastor paga a pessoa que trabalha de faxineira, a pessoa que trabalha lá de auxiliar, o rapaz que trabalha no financeiro, o que mexe com as câmeras, com o microfone. Isso tudo deve ser pago. Ele não trabalha no templo evangélico? Então ele deve ser pago. Ah, mas ele vai lá só umas horinhas, ele presta um serviço a Deus. Não, ele não está prestando serviço a Deus, ele tem que ser pago. Deus não quer nada de graça, não. Deus não pede. Então temos que pagar. Apóstolo Paulo mesmo falou. Jesus também falou que o trabalhador é digno do seu salário. Então temos que pagar todo mundo. Aí observa, se o seu pastor pagar, aí você leva o dízimo lá. Você chega para ele e fala: pastor, o que você está fazendo com o dinheiro? Desculpa, mas eu quero saber o que o senhor faz. O senhor está pagando a faxineira? O senhor está pagando o presbítero? O senhor está pagando o financeiro? O senhor está pagando as pessoas que vêm limpar aqui, colocar lâmpadas? O senhor tá, essas lâmpadas, como funciona esse ar-condicionado? Tem algum irmão que está trabalhando de graça aqui? Pergunta para ele. Porque se isso estiver acontecendo, esse dinheiro do dízimo, o que você vai pagar o dízimo, esse dinheiro você não deve levar ao templo evangélico, não. Tá? Você não deve levar à igreja. Se esse templo evangélico que está fazendo isso com dinheiro não está pagando as pessoas certas que deveriam pagar, aí o que você deve fazer com esse dinheiro? Aí você vem e fala para mim: irmã, o meu pastor, ele trabalha fora, ele não vive só do dízimo. Por que ele não vive só do dízimo? O que está ocorrendo? Está acontecendo alguma coisa errada dentro dessa igreja. Ah, ela só tem 10 membros, os membros não têm um número grande de membros, os membros não pagam dízimo. Esse pastor tem que conversar com os membros. Tem que explicar para os membros, mostrar para os membros que eles são obrigados a pagar o dízimo. Que o dízimo é coisa santa e sagrada. Se você está pertencendo a alguma religião, você tem que pagar o dízimo, tá? Você tem que pagar para ajudar a ter força, né? A ficar erguido esse templo, porque senão esse templo vai desmoronar. O pastor não vai te dar um conteúdo santificado da palavra de Deus, porque ele não vai ter tempo de ler a Bíblia. A zeladora que zela, que limpa, que faz faxina, a igreja não vai ficar limpinha todo o tempo, porque vai ter um momento que ela não vai, porque ela não tem obrigação. Ela não é paga para ficar todo dia lá. Então é necessário que haja esse recurso financeiro para os templos evangélicos. Agora, você vai me dizer:
Então, se eu não pagar o pastor, se eu não levar, se eu souber que meu pastor ele não trabalha, ele não paga funcionários, o que eu faço com esse dinheiro? Eu devo ou não levar ao templo? Eu vou te responder. Olha essa resposta aqui em Deuteronômio 26, versículo 12. Vai te explicar o que você deve fazer com esse dinheiro. Quando terminares de separar todos os dízimos da tua colheita no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, darás aos levitas, aos estrangeiros, os órfãos, a viúva, para que coma dentro de suas portas e se sacie. Então, o que você deve pegar esse dinheiro e levar? Olha, pastor, eu moro muito longe. Eu moro no mato, eu moro aqui bem distante. É difícil eu ir lá no templo, lá na igreja. O que eu faço com esse dinheiro quando eu receber? O que eu faço com ele? Irmão, quando você não tem um lugar para ir, então você pega esse dinheiro e compra coisas gostosas, compra coisa boa, quando você não tem nenhum viúvo, nenhum irmão passando fome, porque se você tiver algum irmão passando fome, pega esse dinheiro e divide, vai lá, compra uma cesta básica, dá para alguém, que Deus vai te honrar. Agora, se você realmente mora num local totalmente deserto, não tem ninguém assim por perto que está sofrendo perto de você, o que eu acho muito difícil. Acho muito difícil isso acontecer, principalmente no Brasil, porque o Brasil é um país muito povoado. Em qualquer lugar tem, né? Tem pessoas. Mas enfim, se não tiver, você pega esse dinheiro e gasta com você mesmo. Mas se tiver, você vai gastar dá com uma viúva, com um irmão mais pobre do que você, que está precisando, que está doente, está precisando comprar remédio. O irmão da igreja mesmo, de lá da sua igreja mesmo. Pega e ajuda ele. Porque aqui está escrito, ó. Darás aos levitas, aos estrangeiros, o órfão. Pega esse dinheiro, dá. Se o irmão não está pagando a faxineira, pega esse dinheiro e dá para ela. Ah, mas o pastor vai brigar comigo? Não, não vai brigar. Porque quem é o seu pastor? É um homem ou é Deus? Você está trabalhando para quem? Você está fazendo a sua casa aqui na terra para quem? Para homem ou para Deus? Para Deus, né? Então vamos trabalhar para Deus. Porque Ele não quer. Ele não quer coisa aleijada. Ele não quer coisa mal feita. E agora vamos falar sobre... E aqui está falando aqui, ó, em Deuteronômio 15 ele diz assim: porque o Senhor teu Deus te abençoará como te disse. Tu emprestarás a muitos povos, mas não tomarás emprestado. Dominarás sobre muitos povos, porém eles não te dominarão. O que significa? Se você for justo diante de Deus. Se você for justo, se você não ficar devendo ninguém, se você tirou o seu dízimo, você pagou todo mundo. Primeiro você tira o seu dízimo, depois você paga todo mundo. Ah, irmão, eu paguei todo mundo, graças a Deus, eu vou levar o meu dízimo. Não, tem gente que paga todo mundo e o que sobrar ele leva para a igreja como dízimo. Não é assim. Primeiro é o dízimo. Aí segundo você paga todo mundo que você está devendo. Ah, não sobrou dinheiro nem para me pagar, nem para me dar o dízimo, não sobrou. O que eu faço? Se cuida. Pede perdão para Deus e faça de tudo que esse mês que antecede você não venha fazer dívida além do que você ganha. Ah, é muito difícil, irmão, eu fazer dívida. Gente, se você ganha o salário mínimo, como que você vai fazer dívida de um salário mínimo e meio? Se você ganha só um salário mínimo. Come com o que você tem.
come com o que você tem. Se o seu dinheiro só dá para comprar arroz e feijão, come só isso. Pelo menos você está sendo justa diante de Deus. Não adianta você querer mostrar para o mundo que você tem isso e tem aquilo, como eu já vi muita gente comprando o carro do ano. Mas mora onde? Onde que é a casa dele? Está com um carro novinho na garagem, mas está morando de aluguel. Ah, eu moro de aluguel porque eu gosto. Não, ninguém mora de aluguel porque eu gosto. Todo mundo quer ter sua casa própria. É luxo. É luxo falar que eu tenho casa própria. Mas tem gente que tem assim, pensamento infantil, fútil, que não pensa no dia da manhã. Então é isso. E isso agrada a Deus? Não, não agrada a Deus. Não adianta você ficar lá indo na igreja, né? Toda bem arrumada, mas está devendo todo mundo. Isso acontece com milhões e milhões de crentes que estão dentro de igreja, acontece isso. Quantas vezes, irmãos? Não foi uma e nem duas. Eu já vi pessoas cobrando crente dentro de igrejas. Quantas vezes eu vi irmãzinha falando que trabalha, né? Aquela irmã está me devendo, ela me comprou um perfume e não pagou até hoje. Aquele irmão está me devendo uma camisa que ele comprou na minha loja, foi lá e não pagou até hoje. Mas está lá, ó, de gravatinha todo mês, todo dia, todo domingo lá na igreja, de gravatinha, de carro do ano. Mas está devendo, até os próprios irmãos da igreja ele está devendo. É justo isso? Você acha que Deus está agradando isso de você? Por isso que as coisas não vão bem na sua vida. Por isso que muitas coisas não vão bem na vida do crente. Porque o que acontece? Não sabe trabalhar com o dinheiro, com suas finanças. Se você ganha X, gasta X. Por que você ganha X e vai gastar X e Y? Irmão, eu vou terminar esse vídeo porque o YouTube não está me deixando fazer vídeo comprido, mais longo. Então eu vou terminar por aqui. Vocês compartilhem e vocês assistam o próximo vídeo que eu já vou falar sobre a oferta, tá bom? Um forte abraço. Inscreva no canal, irmão. Em nome de Jesus, inscreva no canal para alavancar esse vídeo, tá bom? Até o próximo. Daqui a pouco. Pode pular esse daqui que eu já vou postar o outro, tá bom?